Boa noite a todos. É com muita gratidão que nos reunimos neste momento para mais um Evangelho. Vamos então elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais responsáveis pelo Evangelho de hoje e pedindo que sejamos abençoados por este momento, que nossas forças físicas, emocionais, espirituais sejam renovadas e fortalecidas, assim como seja renovada a nossa esperança e fortalecida a nossa fé. E que todas as dores sejam aliviadas em nome de Jesus. E assim, cheios de gratidão, vamos juntos dizendo com muito amor: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muita luz e paz a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, aqui no salão, virtualmente estamos reunidos para o passe e o Evangelho. Continua o trabalho, mas dessa forma virtual. Agradeço a Vívia, que fez a abertura, e nós vamos então hoje estudar do livro Pão Nosso, ou melhor, Caminho, Verdade e Vida, a lição 105. Nem todo, meus companheiros, meus irmãos, há muita gente que chega à doutrina na esperança de iniciar o contato com o plano espiritual, seja pela evidência, seja pela intuição, seja pela percepção fluídica. E essa ansiedade, muitas vezes, pode prejudicar a própria vida dela. Ela precisa ali entender, essas pessoas, que devem buscar a parte teórica, aprender e viver essa parte teórica, onde na prática, que é a caridade dessa virtude, ela adquire realmente a disciplina e as energias que equilibra. Sem isso, chegar e já querer ver, já querer incorporar, já querer exercer a mediunidade sem esse preparo, é realmente ir para o manicômio. Não tem como, porque ela vai ter que aprender ou pelo amor dentro da casa ou pela dor no manicômio, como ocorre com muita gente que adia esses momentos de buscar, que é um convite, os ensinamentos. É por isso que muitas vezes, boa parte das pessoas que buscam a doutrina espírita acaba muitas vezes aqui em sofrimento, quantas vezes desesperada, e prolongado muitas vezes é ela entender que ela precisa estudar e ali praticar dentro do tempo certo, não no dia que nós queremos. O que nós queremos até hoje deu guerra, doença, corrupção, violência, crime de outras coisas. Vamos acabar com o nós queremos, que nós estamos muitas vezes debatendo com o mestre, que nós queremos do nosso jeito, mas obedecer ao mestre. Há um roteiro para isso. Vamos à lição de hoje, então, né? E tem um exemplo que aqui nos traz Jesus, né? E que Lucas menciona para chegar até nós, nos orientando para esse ansioso. Ali diz, nem todo. Vamos ver
o versículo de Lucas, o versículo bíblico. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro e João e Tiago e subiu ao monte a orar. Veja que ele subiu ao monte a orar, mas convidou só mais 3 pessoas, discípulos. Por que ele escolheu esses? Porque estavam mais preparados que os demais. Portanto, tudo tem sua época, mesmo lá, e Jesus nos cobra este comportamento, querido. Não só dele, dos discípulos que prepararam para trazer a segunda revelação, e nós que vamos aqui aprender, nos aprimorar, elevar, nós que vamos aqui ser um dos trabalhadores, não vamos nos preparar? Quem é esse santo que desceu na terra, que não precisava nem reencarnar, hein? Meus irmãos, que orgulho, que vaidade, hein? Vamos à lição agora por Emmanuel. Digno de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, para presenciares a sublime manifestação do monte, que é uma materialização de Moisés e Elias, quando Moisés e outro emissário, Elias, divino, estariam em contato direto com Jesus, materializando-se aos olhos também dos discípulos. Mas quem merecia ver foi escolhido por Jesus. Ainda hoje isso deve prevalecer, principalmente hoje. Por que não convocou os demais companheiros, os restos dos discípulos? Acaso Felipe ou André não teria prazer na sublime revelação também? Não era Tomé um companheiro indagador, curioso, ansioso por prova, por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa das suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Ainda hoje deve ser lembrado por quantos desejam a porta do plano espiritual. Há uma regra, há responsáveis por isso que orientam para que busquemos, antes primeiro, nos preparar para a grande responsabilidade, assim sendo útil, principalmente para ti e por toda a humanidade. Porque tivemos consequência daqueles que não se prepararam, buena dicha, espiritualismo e muitas outras coisas que muitas vezes tiveram que mistificar por não ter a teoria ou o conhecimento e a moral. E assim, prosseguindo, diz Emmanuel, certo o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidade do além. É possível sim, existe, mas nem todos aqueles aqui estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidade ou benefício. Percebe que há preocupação do mestre para com esse tipo de pessoas ansiosas. Não se confia, a exemplo, imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo depende de competência prévia ao primeiro homem que surge tomado de bons desejos. Como é que nós vamos entregar aqui algo importante na empresa ou na nossa vida social para uma pessoa inapta a trabalhar com aquilo? Tudo tem que ter um preparo na Terra. Imagina as coisas universais espirituais. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural das coisas, tudo tem sua ordem. Nem todos os aprendizes cristãos e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante, casa responsável por divulgar a doutrina espírita, deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade, porque uns aprendem, se esforçam, outros chegam, não sei fazer esforço, já estou. Até porque é parente de alguém lá dentro, ele tem que ser muitas vezes colocado em primeiro lugar, sem ser preparado. E assim, nesse mister, além das boas intenções,
é indispensável a apresentação da ficha de bom trabalho pessoal, quer dizer, a vivência dos ensinamentos cristãos que ele buscou. Pode ser isso em casa, pode ser na escola que oferece, nos esclarecimentos, nas palestras, mas apresentar esse comportamento cristão, tanto dentro do centro como fora, na sociedade. E no mundo todo, toda a gente permanece a disposta a querer isso ou aquilo dentro de uma casa espírita. Mas raríssima criatura se prontificam a servir e a educar para isso. Meus irmãos, reflitam, que quantas vezes nós queríamos, por exemplo, uma mensagem, fomos mistificados, ansiosos, não aguardamos, podemos pedir, mas o Pai dará na hora que ele achar necessário. Quantas pessoas queriam ver, e criou grande problema dele, perturbações mentais. Quantas pessoas achou que estava tendo comunicação com um grande espírito? Nada mais é que um charlatão do outro lado que utilizou dele e hoje ele está em crise muitas vezes. Meus irmãos, tomem cuidado, a mediunidade é coisa séria e ela deve ser conquistada através de estudo e a comprovação na própria atitude vossa e minha e de todos nós, para que ela tenha um efeito positivo, seja útil à sociedade e a nós próprios. Aqui recebemos todas as orientações do nosso Evangelho. Ele não é um Evangelho para orar, mas temos aqui a ciência, a filosofia, a religião esclarecida para aprender. Portanto, levemos a sério tudo isso, leve para a sua casa hoje também o que conquistaram nesse Evangelho, o que vocês entenderam. Viva isto lá no lar, fora, na atitude, na palavra, no pensamento, que servirá de exemplo. E muitos o seguirão. E não só você vai equilibrar, como sua família e o seu núcleo de amizade. Meus irmãos, até a próxima quarta-feira. Que Deus abençoe a todos.